possível verificar assim, quais são as regiões onde as pessoas contratam mais seguros, quais regiões que contratam menos? Ainda, eu imagino que as capitais, ainda onde você vai ter um maior número de clientes do que no interior, isso está certo? Nas capitais, sim, por conta de riscos de violência, de roubos e situações desse tipo, não é? Uhum. E basicamente também diria que no sul do Brasil, até por conta da situação climática, que você tem mais fenômenos de vendavais. Sim, verdade. Então, essas situações causam uma consciência maior por conta dos possíveis danos de natureza que acontecem, né, em determinadas regiões. Entendi. Né? Mas, por exemplo, o seguro de vida não deveria ser assim, né? Porque depende de qual é o país, do qual é o estado e qual é a região do país. É verdade. Do estado do país, né? Mas aí entra na questão cultural. Né? Então, a pessoa que teve sua casa destelhada, que não teve seguro, que sentiu a necessidade de fazer um seguro residencial, talvez ela lembre-se melhor do seguro de vida. Né? É verdade. E por aí vai. Então, quer dizer, uma coisa puxa a outra. Sem dúvida. Então, acho que esse também é um grande fator. O Brasil, por ser um país abençoado, né, de poucos desastres naturais, graças a Deus, diferentemente de países, né, como os Estados Unidos ou o Japão, exato. onde isso acontece em escala com muito mais frequência e de outra magnitude, faz com que haja uma outra consciência para esse tipo de investimento, né? Eu chamo de seguro de investimento, não investimento de retorno sobre investimento financeiro. Mas de preservação de capital, preservação do patrimônio, exatamente. Né? Sem dúvida, é uma coisa fundamental. E, Renato, eu sempre procuro trazer na nossa entrevista alguma notícia que seja interessante da sua área. E me chamaram a atenção duas notícias, né? Perdão, falei entrevista, duas notícias. E a primeira notícia que me chamou a atenção é de uma seguradora clandestina que foi descoberta numa operação policial na Paraíba, em Pernambuco. Então, eu falei assim, nossa, então são duas coisas que eu gostaria que você comentasse. Primeiro, puxa, uma seguradora clandestina, né? Como que, se isso é tão comum assim, e que cuidado que a gente tem que ter para não cair nas mãos de uma seguradora clandestina, até porque antigamente haviam poucas seguradoras e hoje você tem um número maior. E a segunda notícia diz muito a respeito do que você falou sobre o seguro dos profissionais, ou seja, existe uma resolução da ANPD que demanda seguros cibernéticos, né? Quer dizer, a pessoa que tem responsabilidade por dados de outras, o profissional que tem responsabilidade por dados de outras pessoas, se garantir de um eventual erro na sua operação. Então, eu queria que você comentasse primeiro a questão de uma seguradora fraudulenta e do seguro de dados. Perfeito. Não, dá para comentar. Na verdade, é importante que esses assuntos entrem os órgãos reguladores e controladores das atividades no Brasil, né? Nós temos uma atuação bastante forte da SUSEP nesse sentido, né, que felizmente fiscaliza. Quando a gente fala de uma seguradora fraudulenta, alguma coisa desse tipo, né, na verdade, não chega a ser uma seguradora, né, mas evidentemente alguma pessoa que resolveu montar uma operação, ganhar dinheiro com isso, de um produto que justamente, como eu disse lá no início da nossa conversa, que ele precisava ter sido aprovado na SUSEP, ter sua taxa confirmada. Então a pessoa inventa um produto, inventa um pedaço de papel, cria lá umas condições, cobra um valor, vende isso em larga escala, né, faz um fundo, né, financeiro em cima disso, aposta que considera, né, o risco de que isso vai ser muito pouco frequente e consequentemente vai ficar com lucro. Então, mas esse produto está aprovado pela SUSEP? Não. Ele está de uma empresa que tem uma solidez e um capital comprovado, com balanços enviados? Não, provavelmente não. Então, quando a gente fala de uma seguradora fraudulenta, a gente está falando de uma operação, vamos dizer, obscura, de uma empresa que não tem o seu registro de produto na SUSEP. Então, a promessa de uma proteção, né, ou a ideia de vender cobrar alguma coisa um valor pequeno de muitas pessoas para proteger, cria o mesmo conceito de seguro, porém de um produto que não foi devidamente aprovado, registrado e é controlado. Né? Isso acontece eventualmente e a SUSEP está aí para isso, né? E o Ministério Público, enfim, para controlar esse tipo de operação. Por quê? Para que essas pessoas não se fiquem lesadas, porque se houver realmente um sinistro, elas têm que receber. Né? Elas compraram na boa fé e elas têm que receber de quem vendeu esse tipo de promessa. Né? O seguro é uma promessa. Essa é a fraude mais comum que acontece na sua área? Não, na verdade, isso eu diria que é bem incomum. É incomum. Isso não é frequente, né? Me chamou a atenção de eu procurar notícias e vir essa. Eu falei, pode acontecer uma situação aqui ou ali, num mercado mais, enfim, onde a pessoa que criou esse tipo de operação achou que não ia ser descoberta. Está lá um pouco mais escondida, às vezes num mercado um pouco mais afastado, vamos dizer assim.
mas em geral isso não é muito comum, felizmente. Ainda bem. Né? E a outra parte da outra pergunta foi em relação ao risco cibernético. Sim, Sem dúvida. Como eu disse, essa é uma área nova por conta até da tecnologia, né? E toda a lei de proteção de dados, né? Sim, que tem muito a ver também com a mudança de comportamento, como eu dizia agora há pouco, né? Do consumidor. Então, hoje um banco de dados pode ser atacado. Exato. De uma rede de varejo, de uma multinacional, de uma empresa, onde tem lá os seus dados pessoais, e de repente esses dados vazaram, né? Não digo nem para uma fraude direta, mas você descobriu que o teu nome está rodando por aí. Sim. Então, os consumidores que tiveram seus dados, vamos dizer, disponibilizados de forma indevida, vão entrar com a sua reclamação, buscando sua reparação. Sim. E aí é que entra o seguro do risco cibernético. É para proteger a responsabilidade que você tem por estar custodiando dados de terceiros, né, dados pessoais. Ou seja, não é necessariamente uma empresa de tecnologia, mas uma empresa que usa tecnologia, ela necessariamente tem que ter exatamente. Isso, né? Se ela tem dados dos clientes, ela pode correr esse risco. O seguro cibernético, ele é voltado para qualquer empresa que armazene dados de clientes. Perfeito. Né? É isso. Entendi. Tá? Uma pequena empresa já pode e deve contratar um seguro cibernético. Entendi. Muito bom. Renato, o nosso canal aqui, ele fala com executivos, né? E você tem uma carreira muito interessante na executiva. Eu queria entender o seguinte, quando você começou a sua carreira, você já imaginava que você se transformaria num executivo da área de seguros? Quando é que você começou a se interessar pelo tema? Não, de forma nenhuma, não imaginava. É mesmo? Como você mencionou no meu currículo, eu sou engenheiro de formação, engenheiro naval. A oportunidade profissional que me apareceu naquele momento, muito interessante, de um conglomerado financeiro, que era um banco, me levou para o departamento de seguros. Então, okay. eu brinco de dizer que eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali no banco. Sei. Então, o departamento de seguros era só... Seguro de barcos, talvez? Não, falaram, você vai trabalhar com seguros. Eu falei, ok, tanto faz, eu não sei bem o que eu estou fazendo aqui, né? Então tá bom, vamos lá, vamos aprender. Você foi aprender mesmo, porque você não sabia onde você ia parar. Não sabia. Mas, na verdade, minha primeira experiência numa seguradora nem foi na área técnica, nem foi na área atuarial, né? Mas sim na área administrativa, na área de administração de vendas, né? De marketing. Né? Então, eu entrei muito mais por aí. Né? E depois fui me interessando e vendo a beleza da atividade de seguro, porque ela é uma atividade social. Entendi. É uma atividade que visa proteger o outro, exatamente. Visa proteger uma comunidade, uma sociedade, um país. Né? Exato. Então, assim, no fim do dia, você está... entregando proteção. Né? Então, ela tem um cunho social muito importante. Eu me apaixonei por ela, achei bacana. Conquistou mesmo. Me conquistou, sem dúvida. E, ao mesmo tempo que também, não vou mentir, eu percebi assim, o quanto ela tinha para crescer. Né? Entendi. Você percebeu já ali? Sem dúvida. A primeira coisa que eu escutava quando entrei na seguradora é que o Brasil tinha menos de 1% do PIB. Entendi. Representava, enquanto que em países desenvolvidos era 7, 8% do PIB. Então, você imagina quanto que tinha para crescer. Eu falei, é aqui que eu vou tentar me desenvolver, né? Porque é um mercado que tinha esse cenário, né? Não de um mercado saturado, ao contrário, de um mercado a ser explorado. Sim. Então, eu fui ficando, gostando e me desenvolvendo. Então, assim, as coisas foram acontecendo de forma que nunca me arrependi. Entendi. E sou apaixonado pela atividade.